Amém? Amém? A versão que eu ia falar vai um pouco diferente de vocês. A minha é Jerusalém, eu não sei cada uma tem uma versão diferente, mas a palavra é a mesma. Não, Romanos, esperem. Logo após Atos, Romanos, capítulo 6, versículo 8 seguintes. Pode ficar em paz, pode ficar em paz. Fica tranquilo que a gente espera, viu? É verdade. Jesus espera por nós, a gente espera por ele. Achou? Vou deixar você ficar com a palavra para continuar, tá bom? A palavra vai dizer assim: mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É possível compreender essa palavra? É interessante que o tema de hoje, ao salário do pecado, é a morte. Amém? Amém. Bom, quem quer morrer aqui, levanta a mão, por favor. Levanta a mão de verdade. Não vai dizer assim, não. Responsabilidade, vamos lá. Cristão tem que ser responsável pelos seus atos, ok? Quem quer morrer, levanta a mão, por favor. Por que você deseja a morte? Para a vida eterna. Quem mais? Quem levantou a mão e deseja a morte? Vamos lá, podem falar. É uma partilha. Por que deseja a morte? Encontrar-me com o Senhor face a face, como o Senhor mesmo disse, que um dia encontraremos assim, face a face. Quando a parousia acontecer, teremos só eu e Cristo. É assim ou não é? Só eu e Ele. Necessita da minha morte mortal, da morte corporal, temporal. Eu fisicamente tenho que morrer para encontrar-me com Ele. Assim, face to face, é necessário que eu morra. Mas é importante entender que o Senhor é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. E às vezes buscar a morte é muito mais fácil do que eu lutar pela vida. Porque uma vez que eu morro, acabou o meu trabalho. Acabou a minha luta. Acabou ou não acabou? É paraíso, irmão. É junto com Ele. Bonitinho. Com os anjos. Somente adorando a Deus. Vamos viver assim na glória. Diz a palavra do Senhor. Mas quem lhe garante que você vai viver na glória no paraíso, irmão? Quem lhe garante? E aí, que dúvida é essa? Quem lhe garante? Que palavra? O que ela diz? Vamos lá? Amém? Quem lhe deu a graça da salvação? Jesus Cristo. Foi ou não foi? Uma vez crucificado, graças a Deus, essa imagem do ressurreto. Eu acho linda a imagem do ressurreto. Uma vez crucificado, Ele nos deu a graça de termos o direito à salvação. Amém? Amém. Quem é que trabalha? Levanta a mão, por favor. Tem emprego? Amém? Você tem o direito de trabalhar, amém? Acabou? Trabalheceu? Sim ou não? Sim. É? Tem quantos empregados no mundo hoje? Perdão, no Brasil, tem quantos empregados hoje? Quanto? 11 milhões.
11 milhões não têm direito a trabalho? Sim ou não? Sim. Por que são desempregados? Por causa do quê? Por causa da falta de caridade para com o próximo. Porque se eu amasse o meu próximo, tudo aquilo que eu fizesse era um bem comum ao outro. Então tem uma boa gestão. Estava conversando esses dias com um amigo meu sobre sociedade. A gente fala assim, irmãos, vamos falar sobre sociedade? Mano, a sociedade está podre. A gente tem que melhorar a sociedade. O que você pensa automaticamente? Abaixar impostos, é assim? Arrumar emprego para todo mundo, igualdade social, igualdade financeira, mas ninguém pensa em família. Na estrutura inicial de uma sociedade, na primeira igreja, ninguém pensa em cuidar de família. Mas o demônio pensa, irmão, e é lá que ele está batendo. É lá que ele está arrebentando com tudo. E muitas vezes, infelizmente, a porta disso somos nós. Que carregamos o nosso pecado para dentro da primeira igreja, dentro da nossa própria casa. Porque escolhemos coisas indevidas, coisas incorretas que não deveríamos escolher. A história do pecado é a morte, mas não é a morte física. Irmãos, teremos duas vidas após a morte. Sabia disso? Ou o céu, ou inferno. não tem nem que falar não. Ou inferno. E todas as duas são eternas. Todas as duas são eternas, irmão. Quando se trata do pecado e a morte que fala é essa morte. É estar, infelizmente, no inferno. O que é inferno? É fogo, é mármore, então é muito isso aqui. É distância de Deus. É você estar aqui, ó. Deus está aqui, irmão. Eu tenho uma sede enorme por Deus, mas eu não posso saciar a minha sede. Mesmo vendo um copo cheio de água. Isso é inferno. Isso é complicado. Isso vai ser eterno. Quando você escolhe pecar, e aí é a escolha. Eu falo com alguns jovens, a gente conversa com jovens. Posso não ser tão jovem assim, né? E não ria. Tem meus cabelos brancos, né? Tem minha cabeça, meu cabelo já caindo, né, irmão? O negócio já está ficando difícil, barba branca. Mas eu converso muito com os jovens. A gente tem uma preocupação tão grande, irmão, mas tão grande, sabe? De fazer que tudo é certo, tudo está 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 certo. Uma necessidade tão grande de fazer isso, que eu me coloco como Deus, como ser perfeito que não posso errar. E eu não suporto esse peso sobre mim, irmão. Porque eu posso errar. E eu vou errar. Eu tenho que entender isso. São João Paulo II disse assim: santo não é aquele que não erra, mas é aquele que ao cair, segura na mão de Deus e se levanta, irmão, e continua a caminhar. Este é santo. Santo é o cara que busca constantemente. Não é o cara que não erra, não é o cara que não peca. Porque todo santo é pecador. A não ser o santo. Todos os demais são pecadores. Nós somos pecadores. Mas qual que é a minha escolha? Saciar a minha carne, saciar o meu pecado, ou lutar contra ele? Jesus Cristo. E é interessante. Sabe por que a gente peca? Porque é da nossa natureza. Amém? Tá fácil, né? Tá fácil. Porque Adão e Eva, porque Eva comeu maçã, justamente maçã. É um pau caramba quem fala maçã, porque não é macieira. O sobrenome, mas é macieira. Quando ele fala maçã, você fica ofendido, literalmente ofendido. Então a gente coloca a culpa nos primeiros pais, tá lá. Mas o pecado original, irmão, desculpa, não é o sexo. Não é a maçã. É o orgulho em querer ser Deus. Esse é o pecado original. Isso está em nós. Irmão, desculpa. Quem nunca julgou alguém aqui, levanta a mão, por favor. Quem nunca condenou alguém aqui, levanta a mão, por favor. Quem nunca falou mal de ninguém, irmão, de ninguém, levanta a mão, por favor. Está aí. E só quem julga e condena é Deus. E a gente já fez isso. E a gente quer ser
Deus. É orgulho nosso. Esse é o pecado original. Eu tenho que lutar contra isso. Mas por que eu peco? Porque é difícil lutar. É difícil demais, irmão, dar de frente com você mesmo. É muito complicado isso. É fácil lutar com o demônio, irmão. É fácil. Porque eu sei que é uma vitória certa. E quem luta é Deus. Eu só deixo que Ele faça. O Senhor disse isso. Se me amareis, estarei contigo e você comigo. Amém? Diz o Senhor Jesus. E darei a você a graça de expulsar demônios em meu nome. E colocar a mão sobre o enfermo e serão curados. Milagres acontecerão. Em nome de Jesus. Então ele sabe que é possível. Agora luta contra você mesmo. Paulo chama de combater o bom combate. Isso é diário, isso é constante, irmão. Segura a tua língua, segura o teu pensamento, segura o teu olhar, segura o teu sentir. Isso é complicado. E tem que ser luta diária, irmão. Porque a gente fraqueja com facilidade tão grande que a gente relaxa. Porque eu não quero lutar, eu não quero guerrear, eu não quero batalhar contra mim mesmo. Luto contra você, irmão. Você não tapa em você. Eu apanho. Você não tapa em você. Aqui em São Francisco. Bate. Você não tapa em você. Fácil. Mas contra mim mesmo, irmão. Olhar na minha cara e falar assim, cara, para de ser orgulhoso, Wesley. Para de ser vaidoso, irmão. Baixa a tua bola. Fica quietinho. Não, os caras lá falam mal de mim. Fica quietinho, filho. Se cala. Por que você tem que lidar? Ah, mas me expulsaram de tal lugar. Amém, aleluia, irmão. Segue a tua vida. Mas eu estou falando mal de meu grupo, estou falando mal de quem? Minha coordenadora, estou falando mal de... Cara, fica quietinho. Fica a tua vida. Ora por ela. Ora pelo seu inimigo. Mas me roubaram. Amém, irmão. Ora por ele. Porque desculpa, fazendo bem a gente faz bem, qualquer pagão faz. Diz o Senhor Jesus, Sermão da Montanha. Está lá. É só ler. Qualquer um faz. Não precisa ser cristão para isso. Mas você se colocou cristão ou não? Quem é que é cristão? Levanta a mão, por favor. Quem não é, beleza, fica de boa. Quem é cristão, levanta a mão. Amém? E para você que levantou a mão, irmão, há uma responsabilidade em ser cristão. E a gente não quer assumir a responsabilidade. Por isso que pecamos. Porque uma vez que eu anuncio, irmão, uma vez que eu coloco uma camiseta de santo, ou de uma passagem bíblica, ou eu estou vendo no grupo de oração, ou eu coloco um texto nas minhas mãos, ou eu carrego um crucifixo, isso aqui gera uma responsabilidade naquilo que eu sou. É naquilo que eu sou. Eu tenho que ser responsável por isso. E às vezes eu não quero ser, porque é muito mais fácil eu seguir a minha carne e eu pecar. Jesus foi para o deserto carregado pelo Espírito Santo. E lá ele sofreu 3 tentações. Conhecem elas, né? Revivemos há pouco tempo, na Quaresma. Ok? Quando ele no deserto. O ser, o ter e o poder. São as 3 doenças espirituais que vêm de uma doença principal, que é o pecado original, que é a filáusia, a doença do amor. Eu me amo de tal forma que eu me destruo para saciar a minha carne, tanto que eu me amo. Se você conhecer algum adicto, algum dependente químico, você vai entender isso. Ele quer saciar a droga dele, o desejo de usar a droga, sabendo que aquilo vai destruí-lo, mas ele quer saciar aquele desejo. Não é falta de amor, ao contrário, é muito amor, mas é a distorção deste amor. E essas 3 batalhas de Cristo foram vencidas para uma vitória só, que é a cruz. Jesus foi para o deserto para se fortalecer para enfrentar a cruz. E a gente que lutar contra o pecado sem sofrer. Sem sofrer. A gente quer que faça assim, ó. Acabou o pecado. Ah, você pensar em pornografia. Viciado em pornografia. Tem que ter pornografia. Desculpa, Lagarto, tem muita criança aqui? Não, né? Pessoal, também tem criança aqui não, né? Tá, te fala não, né? Não, não. Pelo amor de Deus. Você viciado em pornografia.
Estou lá. Irmão, se eu não lutar contra mim mesmo, eu nunca vencerei isso. Mas qual que é o meu limite? Eu sei o meu limite. Cara, vai dormir cedo. Não fica olhando na internet. Olha com quem você anda. Olha com quem você fala. Olha o tipo de conversa que você tem. Está lá, Efésios 5, irmão. Conversas perversas, maliciosas, não seja nenhum tipo de conversa entre vós cristãos. Pelo contrário, falar a palavra de ação de graça. Mas a gente não quer lutar. Irmão, desculpa, mas o tema não é fácil hoje. Não é. É gostoso estar aqui. É maravilhoso estar aqui. Orando, rezando. É maravilhoso, irmão, estar aqui. Mas e quando eu sair daqui? O que mudou na minha vida eu estar aqui? Porque se nada mudou na minha vida eu estar aqui, não adianta eu estar aqui. Eu busco Deus para ser diferente. Não para continuar o mesmo. Isso é batalha contra mim mesmo. Isso é batalha contra o pecado. Cada um aqui conhece o seu limite. Eu não conheço o seu, eu conheço o meu. E ele é enorme. Monstruoso. Eu sou mais pecador do que a ali dentro, não tenha dúvida. Eu não tenho a coragem, por exemplo, me falta coragem mesmo. Me falta ousadia, não só carisma. Mas me falta ousadia. Viver a vida como meu irmão aqui tem. É coragem. É abandono, é ousadia. Me falta, eu estava conversando hoje, um jovem me chamou há 3 semanas atrás para bater um papo. Ele queria aconselhamento. E eu não consegui atender esse jovem. Porque eu não consegui achar tempo para falar com ele. Olha que absurdo. Um filho precisando da palavra de Deus, irmão. Eu não consegui achar tempo para falar com ele. Como eu não tinha tempo, irmão? Eu me programei para falar com ele. Eu me cuidei para falar com ele. É meu pecado. É meu limite. Eu tenho que lutar contra isso. E o mundo já vai lutar contra mim nessa questão. Você estar aqui, não, eu estava no pátio lá, desculpa, eu tenho que falar isso, cara, tá cá. Eu estava no pátio lá. Solo Santo, irmão, Jerusalém. Entende isso? Você está em Solo Santo. Estava lá. Como meu coração se entristeceu. Mesmo. De verdade. Não porque os jovens estão lá. Não é isso, não. Eles têm que estar lá. Tem que vir buscar na igreja mesmo, irmão. É porque não tinha ninguém lá para falar com eles. Entende? Eles estarem aqui, tem que estar. Cara, mas o cara bebe, irmão. Tinha meninas, era de top, velho. Top. Eu com 2 blusas de frio, de top. Eu respondendo com o rapaz. E o outro lá, enfim. Tá. Eu não fiquei triste, cara, porque eles estão aqui dentro. Amém que estão. Não estão sujando o solo de Cristo de maneira nenhuma. São filhos de Deus. Necessitam de Deus. A minha tristeza foi. Cadê os meus irmãos que não estavam lá lutando com esses caras? Falando com eles, conversando com eles, evangelizando esses homens, chamando os jovens para conversar, para trocar ideia. Cadê? E cadê eu quando estava lá anunciando? Parou de tocar a banda lá, porque eu não fiz cadê o microfone lá e falei? Nos falta ousadia, nos falta coragem. A gente quer ser de Deus, mas nos falta coragem de falar como Deus, irmãos. Cristo lutou contra o mundo inteiro, foi crucificado por isso, a gente não quer. A gente quer louvar, adorar, maravilhoso. Mas e a guerra, irmão? E a batalha? E a luta? Eu não vou, porque eu não vou, porque o pecado muitas vezes me domina e me trava. Meu medo, a minha fraqueza, minha preguiça, minha falta de tempo, minha falta de oração. Seu coração está cheio, irmão, sua boca vai falar.
Estou mentindo? Está enchendo o seu coração para falar, irmão? Para quem necessita do seu lado? O qual você está preparado para anunciar a palavra de Deus? A qualquer hora, a qualquer momento. Em qualquer lugar. Você se prepara para isso? Se você não faz, irmão, desculpa. Nós vamos morrer a cada momento. Porque a cada momento o pecado vai dominar mais. Eu só não estou me enchendo da palavra, eu estou me enchendo do mundo. Se eu não me consumir pela palavra de Deus, o mundo vai me consumir. É preciso buscar. Mas isso é muito difícil. Isso é muito complicado. E aí, irmãos, quero contar uma novidade. E não é tão novidade assim, obviamente. Mas Deus é misericordioso, irmão. É misericordioso. E Ele te ama. Independente de como você está. Eu sou consagrado a uma comunidade faz 8 anos. E o carisma da minha comunidade, o carisma que eu vivo, que eu coloco como meta espiritual da minha vida, é ser e fazer discípulos pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para o bem do mundo. Resumindo, ser e fazer discípulos de Deus. E é interessante que quando eu entrei nessa comunidade, eu sempre fui um cara muito ativista. Muito ativista. Sempre estive envolvido em muita coisa, seja ele no mundo, ou me conheceram no mundo, né, meu querido? Vivemos muita coisa no mundo juntos. E hoje me conhece na igreja, graças a Deus, entendeu? Estou vendo aqui mais uma vez. Muito feliz de vê-lo aqui. Mas sempre fui muito ativo, muito ativista. E o meu carisma me fez frear. Porque antes de eu fazer, eu tenho que ser. Esse é o meu carisma. Ele me fez enfrentar-me. Tive que lutar contra mim mesmo. Porque eu sou muito pequeno. Se eu não tenho uma luta diária contra mim mesmo, irmão, a única coisa que eu tenho que oferecer para você é minha podridão. Então eu tenho que lutar, substituir. Mas é interessante que eu descobri com o tempo que aquilo que em mim é difícil é porque há em mim também uma ferida muito profunda. E é uma história que diz assim: o filho perguntou para o pai: pai, o que é o pecado? O pai falou: o pecado é igual um prego que entra na madeira. O pai falou: pregou, igual um prego na madeira. O filho muito esperto, inteligente, falou assim: pai, então é só tirar o prego, amém? Não há mais pecado. O pai foi lá e tirou o prego. Aí não foi a madeira. E aí, como ficou a madeira? Como ficou a madeira? Quando você tira o prego? Como é que ela fica? Ela fica igual a antes? Não. Ela fica imperfeita. Ela fica com a marca do pecado nela. É assim, irmãos. Eu preciso tratar as minhas marcas. Eu preciso curar as minhas feridas. Eu preciso tratar aquilo que em mim machuca ainda e não me dá coragem ou ousadia de falar de Deus. Porque um dia, cara, demanda para você assim: ó, filha, fica quietinha, porque você já fez isso. Então você não tem muito de falar para ele de Deus. Mas vai dizer: é verdade. Mas não é verdade. Não é. Mas o demônio faz isso. Ele te joga culpa. E esta culpa é a marca do pecado nessa maneira. Tem que ser curado isso em você. Temos que deixar Deus curar as nossas marcas. Eu não vim falar de pecado, não. Eu vim falar de salvação. Mesmo sendo que temos falado do pecado e a morte, mas eu vim falar de salvação. Eu pergunto de novo, irmão. Quem quer morrer aqui, levanta a mão. Amém, aleluia. É preciso saber morrer. Porque senão nós vamos no lugar. Entende isso? Senão nós vamos no lugar. E o que você está fazendo para ter uma boa morte? Eu ouvi falar de Nossa Senhora da Boa Morte.
Já pediu para morrer bem, para ter uma boa morte? Você ora diariamente para isso, porque você não sabe se você vai acordar de manhã. E ter uma boa morte. E como está sendo a sua batalha, a sua preparação para ir para o céu? Quem vai para o céu, levanta a mão. Quem vai para o céu, levanta a mão, por favor. Vamos lá, amém? Levanta a mão, levanta a mão todo mundo. Irmãos, para ir para o céu, basta você? Basta você? Para ir para o céu, basta querer, irmão. Mas não é fácil assim? É. Vamos lá. Quem é formado em faculdade aqui? Vocês falaram que você quis fazer faculdade, certo? Você falou, vou entrar numa faculdade, amém? Vou me formar nisso, amém? Beleza, bastou só querer? O que é que faltou? O que é que precisou? Atitude. Hã? Esforço, dedicação, estudo, relação. Ela não foi pagar a faculdade, que nem sempre é barata. É assim, não é? Trabalhar para isso e tudo mais. Mas você quis. Primeiro, você teve que querer. O céu é igual. Quer o céu, irmão? Deus já te deu. Agora, querer somente não quer dizer que você vai. Tem que batalhar, tem que dedicar, tem que lutar diariamente, cara, para chegar lá. Ele já é seu. A porta está aberta, irmão. Mas para entrar nela depende de você caminhar até ela. Por isso que a porta é estreita. Não é nada. É preciso luta para chegar lá. Batalha, irmão. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a entender o propósito do seu sofrimento. Aí você para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Para quê? E aí você acorda de manhã querendo uma guerra contra você mesmo. Porque aquele olhar você não vai querer lançar mais. Principalmente homens. Você não vai querer mais sufocar. Pensar mal, desejar mal, sentir inveja, sentir vaidade, sentir orgulho. Não vai querer, mas não quer dizer que você não vá. Entenda isso, irmão. Estamos feridos ainda, é um trabalho, é um processo. Não acho que amanhã acabou, já era. Agora não tem mais ciúmes. Não, não funciona assim não, irmão. É batalha, é luta diária, até o final da tua vida. Lembra aquela musiquinha? Os bons combates eu não combater, minha coroa eu não conquistarei. Conhece a música? Eu estou tocando. Lembra dessa música? Paulo disse: viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Mas só é ganho se Cristo for a minha vida. Se não for, não é prejuízo. Paulo foi corajoso, ousado, de falar assim: se você não quer seguir aquilo que eu sigo, segue a mim. O caminho é o mesmo. Você tem coragem de falar isso? Tem. Você está levando as pessoas para Cristo? Porque cuidado, irmão. Atrás dessa frase vem assim, ó: ai de você, se desviar uma só ovelha do meu rebanho. Ai de você, diz o Senhor. Eu preciso ter coragem para dizer isso, irmão. Quer seguir o meu Senhor, segue a mim, velho. O caminho é o mesmo. E aí? Então Paulo podia cantar isso, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, é ganho. Eu quero um dia cantar isso, porque Paulo cantou no fim da sua vida. Ele cantou já no fim da sua vida, isso. Eu quero um dia cantar isso também. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Mas ainda estou na minha batalha diária, vencendo os meus pecados a cada momento e deixando Deus me curar a cada momento, a cada dia. Eu vim para cá, estava rezando hoje à tarde, e aí, vindo para cá, o Senhor me fez lembrar de algumas coisas da minha vida. Cara, como eu fui pedra de tropeço para tantos, irmão. Misericórdia. Como eu fui pedra de tropeço, cara. Dentro da igreja.
Eu já li a palavra de Deus bêbado, chapado de maconha. Fui da crisma. Eu não estou de crisma. Chapado. Sai da balada às 7 horas da manhã, fui direto, fedendo. Já fiz isso. Já entrei na igreja desejando unicamente pegar mulher. Era só isso que eu queria. Era só isso que eu queria. Esse era meu desejo, irmão. Nunca quis ser cristão. Nunca. Eu quis ser Deus. Não cristão. Quis ser um Deus. Não o Deus, mas um Deus. Não cristão. Porque Cristo disse assim, irmão. Se queres ser o maior, seja aquele que serve. Se quer ser o mais importante, meu amigo, sirva a todos. Sem medo. E é isso que o demônio não quer. É isso que a vida nos causa. E aí é fácil isso também aqui dentro, cara. E na sua casa? E com seu pai, com sua mãe? E com aquele que te traiu? E com aquele que te feriu? E com aquele que te enganou? E com aquele que mentiu para você? E com aquele que um dia você acreditou, depois descobriu que era uma baita mentira? E com aquele que te usou? Você quer ser Cristo para ele? Ou ele deixa lá? Deixa a Carol lá. Carol, dá liga. Não tinha Carol no ferido. É fácil, irmão. É fácil fugir da responsabilidade de ser cristão. É isso que o pecado faz. Você vem aqui, quem sabe que você está aqui nesse grupo hoje? Seus pais sabem? Sabe? Esposa, marido, namorado, irmãos, irmãs, amigos. Sabem? Aquele que sabe que você está aqui hoje, irmão, você para esse alguém é responsável de ser cristão. Porque ele espera de você algo mais do que você estar aqui hoje. Pegando as palavras de São Francisco, cuidado com aquilo que você faz na sua vida, porque esse pode ser o único evangelho que alguém irá ler. Isso é explicar. Amém? Amém. Então, por isso assim, cuidado com o que você faz na sua vida, porque ela pode ser o único evangelho que alguém irá ler. Você não tem acesso àquilo ali, a palavra de Deus, que você é o evangelho. A sua atitude, as suas escolhas, as suas decisões. Não permita que o pecado tire de você a responsabilidade de ser cristão. O demônio vai dizer isso. E não, até Pedro foi chamado de Satanás por Cristo. Sai de inverno. Ele escolheu as palavras de Satanás, não as palavras de Cristo. Batalha, luta, constante, é pura, constante. Amém? Amém. Amém? Amém.